Perfeito. Boa noite, mais uma vez estamos aqui com vocês para compartilhar um pouco da palavra do Senhor. E hoje, com chave de ouro, né, a nossa temporada pela região dos Lagos, nós estamos aqui em Búzios. Desde que nós começamos lá em São Pedro, nós contamos um pouquinho da nossa história e nós passamos por diversas cidades onde, por duas ocasiões em nossas vidas, nós estivemos plantando a semente do Evangelho. E como o Espírito Santo de Deus havia colocado em nossos corações, nós deveríamos voltar e erguer um altar nesses lugares por onde nós passamos, para que o nome de Jesus fosse glorificado. Então não poderia deixar de passar aqui por Búzios também. Nós conhecemos alguns bairros de Búzios e hoje, a convite dos amigos, nós estamos aqui na praia de João Fernandes para compartilhar dessa cidade maravilhosa, uma cidade turística, um pouco mais da palavra de Deus para o seu coração. Em breve nós estaremos de volta para a nossa terra, cidade maravilhosa, né? E hoje então é a nossa última mensagem dessa temporada. Como nós temos muitos amigos, muitos contatos, as pessoas, né, estão solicitando, eu creio que depois a gente deve voltar mais vezes para desfrutar um pouquinho mais dessa maravilha da região dos Lagos, né, da cidade da região dos Lagos. E é claro também estar com os amigos que Deus tem nos dado, que Deus tem nos presenteado durante esses anos aí de caminhada. Eu confesso para vocês que eu já estou com saudade, porque a gente ama essa região de litoral, né? Moramos um período em Niterói, 14 anos ali também, sempre em contato com o litoral. E nessa região aqui não é para menos. É muito lindo, é maravilhoso. Está escuro, né? Porque nós já passamos em outro local para ver o pôr do sol, numa área que eu não conhecia, um lugar maravilhoso. Depois nós estaremos compartilhando com vocês o pôr do sol em Porto da Barra, não foi isso? Foi que nós passamos? Eu tenho o meu pessoal de apoio ali por trás, né? Como sempre, eu não gosto de aparecer. Mas graças a Deus por essa turma. Ela vai dar um girozinho aí, não sei se vocês vão conseguir ver, já está escurecendo. Mas segura aí. Sei que Eu estou encantada porque enquanto ela está ali girando a câmera para a região do mar, eu estou admirando o que está atrás das costas dela. E é interessante, olha os cactos gigantes. Eu estou aqui vibrando com a pedreira e com os cactos. Lindo, né? Maravilhoso poder contemplar e desfrutar dessa criação de Deus, né? Tudo que Deus criou pensando em nós. Isso é lindo. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre um texto da palavra do Senhor que está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 7. Se você tiver a Bíblia aí, nós vamos estar pegando aqui com o nosso amigo para a gente poder estar lendo. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz assim: Mas o Senhor disse, não impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Isso Deus falando para o profeta Samuel a respeito do rei Saul. Não se impressione com a aparência, nem com a altura. Rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. É um texto muito conhecido de pessoas que já têm um pouco mais de tempo, né, na caminhada cristã.
mas tem uma profundidade nessa palavra. Deus não vê como o homem vê, porque o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor, Ele olha para o coração. Nós, seres humanos, temos a tendência de julgar de acordo com aquilo que nós vemos, né? Nós olhamos para algo e nós dizemos, isso é bonito, isso é feio. Nós olhamos com relação a tamanho, né? Isso é pequeno, isso é grande. Mas essa questão de você avaliar depende muito do seu ponto de vista, depende. Porque, por exemplo, para mim, eu posso olhar para esse mar, eu posso olhar para aqueles cactos, para a pedreira e achar linda. Mas muitas pessoas podem olhar para isso que eu estou vendo e não ver a mesma beleza que eu. Então, os pontos de vista variam de pessoa para pessoa, né? Com relação a plantas, por exemplo, a cores. Eu posso olhar para uma planta e dizer que ela tem uma tonalidade amarela. Uma outra pessoa pode olhar para... Cada um vai ver de acordo com o seu ponto de vista. E nós vamos pensar hoje um pouquinho na questão, na relação do ponto de vista de Deus e do ponto de vista do homem. Como que Deus vê as coisas? Como é o olhar do Senhor? Eu separei alguns textos da palavra de Deus que nos diz, em Apocalipse 19:12, vai falar pra gente que os olhos do Senhor, falando de Jesus, eles são como chamas de fogo. Já parou para pensar na profundidade dessa palavra quando diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo? O poder, a penetração do fogo, a intensidade, o calor, a profundidade que o fogo atinge, onde ele pode penetrar, onde ele pode entrar. E nesse texto de Apocalipse fala que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Tem outro texto em Provérbios 15:3 que fala que os olhos do Senhor estão em toda parte, contemplando os bons e os maus. Ou seja, o olhar do Senhor é um olhar diferenciado. Muitas vezes a gente vai olhar para algumas pessoas e só vai ver o que ela tem de ruim. Mas Deus, quando olha, Ele sabe discernir, Ele sabe separar o que é bom e o que é ruim. Deus, Ele olha, está em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Deus sabe quem tem a bondade no coração, Deus sabe quem tem a maldade no coração. E muitas vezes a questão da bondade e maldade fogem ao nosso olhar, porque a gente julga segundo aquilo que nós estamos vendo. E muitas pessoas, a verdade é que têm aparência de piedade, mas o seu coração é cruel. E outros a gente olha, né, e estereotipa, né, tem muito estereótipo, a gente fala assim, fulano tem cara disso, tem cara daquilo, e na verdade não é aquilo que a gente está vendo. A gente tem um problema no Brasil, a questão da discriminação com cor, com a condição, né, que a pessoa está se vestindo. E muitos até julgam, é maltrapilho, é bandido, ou é de cor, é bandido, né? O homem vê dessa forma, mas Deus não. Deus olha para dentro, Deus olha para ver o caráter, Deus olha para ver aquilo que tem dentro de nós. Então a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Então Deus, Ele já começa por aí, não vendo segundo altura, segundo estatura. Deus não olha para a condição financeira, Deus não olha para sexo, Deus não olha para religião, Deus não olha para nenhuma dessas coisas visíveis aos nossos olhos, porque Deus olha para a profundidade da nossa alma. Ele está contemplando toda a terra e Ele contempla os bons e os maus. Hebreus 4:13 vai dizer que o Senhor não tem nada oculto diante dos seus olhos. Eu só vejo aquilo que a minha visão permite, eu só vejo aquilo que está ao alcance da minha visão. A nossa visão é limitada, mas o Senhor, para Ele, nada fica oculto aos seus olhos. A bondade que a gente faz, a verdade é que a Bíblia diz que o bem que a gente faz, a gente não deve ficar saindo tocando trombeta, falando para A, para B, para C, para D, falando para o mundo o bem que a gente faz. E Jesus disse, olha, o que a tua mão direita faz, a esquerda não faz, não deve ficar sabendo, né? Então, a gente tem essa tendência de julgar de acordo com o que as pessoas fazem, seja bom ou seja ruim. Isso daí é Deus quem vai sondar a intensidade e a intenção do coração. Mas, na verdade, nada fica oculto aos olhos do Senhor, quer seja bom, quer seja ruim. E a palavra vai nos dizer também
que tudo que a gente faz, sendo bom ou sendo ruim, a gente vai deixar uma colheita. Eu estou feliz, assim, maravilhada por esses dias na região, porque pessoas que nós já conhecemos há tantos anos e o carinho é como se fosse ontem, né? Hoje tem os nossos amigos, estou conhecendo os filhos de amigos, uma semente que nós plantamos há muitos anos, mas foram sementes do bem. E hoje a gente colhe a semente do bem que a gente plantou há muitos anos atrás. Tudo que o homem plantar, isso também colherá. Então a gente pode plantar o que a gente quiser, mas a gente também vai colher de acordo com a semeadura que a gente fez. Se nós semeamos o bem, é lógico que mais cedo ou mais tarde nós colheremos o bem. E se não colhermos nessa vida, nós colheremos na eternidade. Agora, o mal que se faz, se colhe aqui e vai se colher também na eternidade, porque nós temos um Deus justo. A Bíblia fala que os olhos do Senhor, lá no Salmo 34, versículo 15, vai dizer que os olhos do Senhor são voltados para o clamor dos justos e Ele atende o grito dos necessitados. Os olhos do Senhor se voltam para aqueles que são injustiçados, o menor, o órfão, a viúva, as pessoas que não têm quem o ajude. Tem um salmo que eu não me recordo agora, mas ele diz que o Senhor ouve quando o necessitado clama e aquele que não tem quem o ajude. Então esse é o Deus de maravilha, esse é o Deus de misericórdia, esse é o Deus de graça. O Senhor ouve quando o necessitado clama e aquele que não tem quem o ajude. Muitas pessoas falam assim, olha, eu não tenho a sua fé, eu não tenho a sua religião, eu não sou praticante de nenhuma crença, né? Mas eu vou te dizer, Deus ouve mesmo aquele que não tem crença, Deus ouve aquele que não tem, entre aspas, uma fé declarada, uma fé explícita. Deus ouve quando o necessitado clama e aquele que não tem quem o ajude. Esse é o Deus que tem os olhos em toda parte, os olhos dele estão em todos os lugares. E quando Deus vê alguém necessitado, quando Deus vê alguém numa situação difícil, complicada, de luta, de aflição, os olhos do Senhor estão ali. E muitas vezes nós vemos Deus atendendo, mesmo aqueles que não frequentam nenhuma igreja evangélica, nenhuma igreja cristã, aqueles que não professam fé nenhuma, porque os olhos do Senhor estão atentos para ouvir o clamor e o grito do necessitado. É interessante quando nós falamos, né, que a ótica do homem é diferente da ótica de Deus. E eu separei algo para destacar aqui, para passar para vocês, a ótica do homem. Como é o ponto de vista do homem? A ótica do homem é limitada, a ótica do homem é finita, e a ótica do homem muitas vezes é míope. Do ponto de vista do homem, a gente não enxerga as coisas como elas deveriam ser. Então, coisas que são bonitas, muitas pessoas dão a qualificação de feias. Muitas coisas que são feias, as pessoas dizem que são bonitas. Muitas vezes o que é certo, o homem, por não ter uma definição de vista, do ponto de vista de Deus, não olhar com os olhos de Deus, ele vai dizer que o certo é errado, que o errado é certo. Mas no Senhor, os olhos dele, quando nós olhamos através dos olhos de Deus, nós vamos ver de uma forma totalmente diferente, porque Deus não vê como o homem vê. Foi a palavra dita, né, para o profeta. Deus não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos olhos e Deus vê o coração. A visão do homem é uma visão finita. Quando a gente olha, por exemplo, o horizonte, o pôr do sol, a gente só pode ver até uma determinada distância. Dali para frente a gente não pode ver. E é por isso que nós temos que confiar a nossa vida nas mãos daquele que tudo vê e vê além do que os nossos olhos enxergam. Porque quando nós fazemos planos para as nossas vidas, a palavra nos diz que o homem faz planos, mas do Senhor vem a resposta. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta da boca. Nós fazemos um plano porque a nossa visão, ela vai até onde nos é permitido como seres humanos. Mas quando nós confiamos a nossa vida nas mãos daquele que vê tudo e que vê além, ele nos faz ir além do que os nossos olhos podem ver. Ele nos faz ir além das nossas expectativas, porque Deus não vê com os nossos olhos são finitos,
mas o Senhor é infinito, o Senhor tem um olhar ilimitado. E quando a gente vê o nosso amanhã, a gente vê o nosso futuro, até onde enxergam os nossos olhos, muitas vezes a gente não consegue vislumbrar tudo que Deus tem preparado. Então, dia após dia, nós temos que confiar as nossas vidas nas mãos daquele que tudo vê, naquele que vê o hoje, que viu o ontem, vê o hoje, naquele que enxerga o amanhã. E mesmo quando a gente muitas vezes na vida fica pensando que não tem possibilidade ou condição alguma de ir além dos nossos olhos, nós podemos crer naquilo que a palavra diz em Jeremias 29:11. Bem sei eu os planos que tenho para vós, pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Então todos nós queremos ter uma manhã feliz. Todos nós queremos ter uma manhã cheia da graça, da bondade, da misericórdia de Deus, mas muitas vezes vem a tristeza, vem a angústia, vem um desânimo, porque os nossos olhos só enxergam até determinado momento. E nós precisamos então ver com os olhos de Deus para ver que é muito além daquilo que nós pensamos, muito além daquilo que nós cremos, muito além daquilo que nós esperamos. E como Paulo vai dizer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama Deus? Eu amo a Deus. Então Deus tem coisas que os nossos ouvidos nunca ouviram, preparadas para nós, para mim, para você, que confia nele, que espera nele, que espera na justiça dele, que espera na misericórdia dele. E no tempo certo, Deus faz com que os nossos olhos também se abram para aquele futuro, para aquele amanhã que ele tem para nós. Mas tem um tempo, cada um trabalha de uma forma, cada um trabalha dentro de um tempo, né? Umas pessoas captam mais rápido que os outros, aquilo que Deus tem preparado, os outros demoram um pouco mais. Mas quando todos nós olhamos pela ótica de Deus, nós entendemos que os olhos dele estão sobre toda a terra, para dar a recompensa aos bons e aos maus. A ótica de Deus é uma ótica ilimitada, ela é uma ótica abrangente. Eu separei aqui, a ótica de Deus ela é sistêmica, a nossa é muito focada. Eu posso de repente estar olhando para essa pedreira que está nos fundos, que nós mostramos aí para vocês, e me deter a visão somente num cacto. Mas quando a gente abre um pouquinho a nossa visão, a gente vê que não é um, são vários, né? E Deus ele não tem esse olhar como o nosso. Deus vê o todo, Deus não vê só nessa direção. Deus vê como um todo, porque os olhos do Senhor, imagina o Senhor fora do sistema de rotação da terra, e é por isso que pra gente às vezes é difícil entender quando Deus faz promessa, porque Deus ele faz promessa vendo o que já aconteceu, mas a nossa visão é focada no momento, é focada no presente, é focada nesse minuto, nesse segundo, mas a visão de Deus, ele não está sujeito à rotação, à translação da terra. Deus está fora, e Deus quando nos faz uma promessa, ele já viu acontecer. Então o que para nós dura 1, 2, 3, 4, 10 anos, 20, seja lá o que for, 7 anos, Deus já viu como algo que aconteceu, porque a visão dele é muito ilimitada e Deus é atemporal. Deus não está sujeito ao nosso tempo, ao nosso relógio, e é por isso que os olhos do Senhor contemplam todos sobre a face da terra. Ele contempla nós que estamos aqui em Búzios, ele contempla as pessoas que estão lá no Japão, que estão na China, que estão lá nos Estados Unidos, estão lá no Alasca, ou seja, os olhares do Senhor, eles são abrangentes, e ele vê toda a terra de uma vez só, e é por isso que ele sabe discernir exatamente, né, o que cada em cada momento, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que pode todas as coisas. Eu fiquei pensando em alguns homens da palavra de Deus, né, que assim, se a gente olhasse pelo ponto de vista humano, a gente poderia chegar à seguinte conclusão: isso aí não presta para nada, isso aí não vale nada. E eu costumo dizer que para Deus, do ponto de vista de Deus, ninguém é descartável. Descartável é aquilo que você usa e jogar fora quando não tem mais utilidade. Mas para Deus não é assim.
Porque para Deus todas as pessoas são recicláveis, através da ação do seu Santo Espírito, através de uma vida de busca, de leitura da Palavra de Deus, de oração e da ação direta do Espírito Santo. Ninguém é descartável para Deus, todos são recicláveis, porque se não serve para uma situação, com certeza vai servir para outra, porque esse Deus, ele vê além. Se alguém olha para você e te vê como descartável, saiba que Deus não te vê descartável. Deus te vê com possibilidade, não no que você é, mas naquilo que você pode ser. E sempre foi assim, desde o Velho Testamento até o Novo. A gente vai ver que Deus olhava diferente para algumas pessoas que Ele escolheu, porque se Ele olhasse com o olhar do homem, não serviria para nada. Eu separei alguns exemplos aqui, né? Na visão do homem, que olhasse para Noé e ia falar assim: Noé não passa de um bêbado, esse cara plantou uma vinha, se embriagou depois do dilúvio. Então, aos olhos do homem, Noé era um homem bêbado, mas aos olhos do Senhor, a palavra diz que Deus falou que Noé era justo. Nós temos o exemplo de Abraão, né? Nós vemos Abraão, uma certa ocasião, ele mentiu com medo de ser morto. Ele disse que a sua esposa era parente, era sua prima, para não ser morto pelo rei de uma localidade por onde ele estava passando, porque ele temia que, se soubesse que fosse esposa dele, uma mulher muito bonita, iriam matar ele para poder ficar com a esposa. Para os homens, Abraão foi mentiroso, mas Deus olhava para Abraão e via nele pai de multidões e um homem obediente. E Abraão não foi chamado por Deus de mentiroso, mas ele foi chamado de amigo de Deus. E ele foi obediente quando Deus mandou que ele saísse da sua terra, do meio da sua parentela, para a terra que Deus iria mostrar. Tem que ser muito amigo, tem que ter muita comunhão com Deus, tem que ser muito chegado ao Senhor para sair, deixar sua vida, deixar sua casa, deixar sua história e ir para onde Deus mandou que ele fosse. E Deus fez promessa, disse que faria dele uma grande nação e disse que através de Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quem era Abraão para o homem? Não passava de um mentiroso, mas para Deus foi alguém que realizou o desejo do seu coração. Foi alguém que realizou o que estava no coração do Pai. E através da descendência de Abraão nasceu Jesus, que pôde abençoar todas as famílias da terra. Então vê bem, se Deus olhasse com um olhar humano, mas não, Deus olhava para o que Abraão poderia ser, no que Abraão viria a ser. A Bíblia fala sobre Jacó e nós sabemos que Jacó, ele era chamado pela própria Bíblia também de trapaceiro. Mas Deus, quando olhou para Jacó, não olhou o Jacó trapaceiro, viu em Jacó uma grande nação e um homem forte. Alguém que estava disposto também a obedecer e a erguer altares ao Senhor por onde quer que ele passasse. Alguém poderia humanamente olhar para Jacó e ver o trapaceiro, mas Deus falava assim: ali tem alguém que vai me obedecer e que vai me engrandecer em todos os lugares por onde ele passar. Nós vemos José, do ponto de vista humano, né? José teve um sonho, contou para os seus irmãos, foi vendido como escravo e ele poderia carregar a vida inteira dele esse estigma de escravo, ele poderia trazer nas costas dele esse peso da escravidão. Mas quando Deus olhou para Jacó, quando Deus o escolheu, quando Deus deu a ele um sonho, Deus não via um José escravo, Deus via o José governador do Egito. Aleluia, porque esse é o nosso Deus. Os homens veem de um jeito, mas Deus vê de outro. Onde não tem condição ou possibilidade alguma, é aí que os olhos do Senhor penetram, é aí que os olhos do Senhor entram, e é aí que os olhos do Senhor fazem então um milagre, porque ele não vê como o homem vê. Nós vemos Moisés, quando Deus o chamou, Moisés disse: Senhor, eu não consigo falar. Moisés era gago, tinha um problema de se expressar. E Deus falou para ele: não diga que você é gago, porque você vai ter ajuda. Eu vou mandar alguém que fale por você. Arão vai pregar tudo que eu te mandar falar. Você vai ter um intérprete. Então as nossas impossibilidades, as nossas dificuldades não são problemas para Deus. Porque Deus, quando chama e vê o que nós podemos ser lá na frente, no caso de Moisés, ele viu o libertador do seu povo.
povo, não via um homem gago, um homem com dificuldade de fala, um homem com as suas limitações. Então Deus, quando olha, Ele não vê as nossas limitações, mas Ele vê o potencial daquilo que nós podemos nos tornar na mão dEle. A gente vê na Bíblia Gideão, quando o anjo aparece para Gideão, né? E fala com ele que ele iria libertar o povo da opressão dos midianitas, né? O anjo diz para ele assim, olha, varão valente e valoroso. Isso lá no livro de Juízes, se eu não me engano, no capítulo 6, né? Tem essa história de Gideão. Mas ele estava morrendo de medo, só que Deus olhava para Gideão não como medroso, não como covarde, mas olhava para Gideão lá no interior, o homem valente e valoroso. Mas o segredo de Gideão não estava na sua própria força, porque se ele olhasse para a condição dele, ele viria o quão covarde ele era e o quão fracote ele era. Mas a força de Gideão estava no Senhor, porque o anjo do Senhor falou assim, ó, vai nesta tua força e o Senhor será contigo. Então o segredo do nosso sucesso, das nossas vitórias não estão em nós, porque se dependesse de nós a gente não daria um passo, mas o segredo vem do Senhor, é o Senhor, é a força dele em nós que nos capacita